nome é Willy Carla, sou fisioterapeuta neurofuncional e o nosso tema de hoje é sobre neuroplasticidade. Acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse tema, né? Então hoje nós vamos falar o que é a neuroplasticidade e como estimulá-la para melhorar a nossa vida e para melhorar a qualidade da reabilitação de cada um de vocês que já sofreram algum tipo de lesão cerebral como um AVC. Tá? Então essas dicas são dicas simples que eu vou passar para vocês, são dicas fáceis para que a gente possa melhorar e saiba como estimular melhor o nosso cérebro, tá? Então vamos lá. Alguns de vocês já ouviram falar que paciente com doença neurológica não melhora, né? Que a fisioterapia em paciente neurológico é só manutenção. Mas será mesmo que é isso? Eu tenho certeza que tem muitos aqui de vocês que já tiveram AVC, por exemplo, e que melhoraram aquelas dificuldades de início, que melhoraram algum movimento, tá? Então isso já vai contra o que a gente vê e escuta muitas vezes por aí, que é só manutenção, certo? Então é assim mesmo, a maioria dos casos sempre tem o que melhorar. Então não desistam nas primeiras dificuldades, tá? Então quando a gente pensa no cérebro, a gente entende que todos os nossos comportamentos são controlados por ele. Por exemplo, quando sentimos fome, a gente acha que é o nosso estômago, mas não, é o nosso cérebro. Tem neurônios no nosso cérebro que sinalizam a fome, tá? Então precisamos cuidar bem dele. Então vamos lá para o que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se transformar em resposta a novos estímulos. Novos estímulos, prestaram atenção nisso? Novos estímulos é muito importante. Por quê? Porque se a gente não tiver estímulo, não tem transformação. Nossa vida é feita de mudanças. Então, sem estímulos, não tem transformação do sistema nervoso. Isso é importante para que vocês entendam. Então, eu preciso de estímulo. Que estímulo é esse? Um estímulo capaz de promover essa transformação, certo? Então, lembrem sempre disso. Sempre que pensarem, nossa, eu não consigo, lembre, nossa, eu não consigo realizar essa atividade. Lembrem, nosso cérebro sempre tem a capacidade de se adaptar a mudanças, certo? Então, isso é importante. E o termo plasticidade, de onde surgiu? Sabemos que neuro vem do sistema nervoso. E plasticidade? Se nós pensarmos em um plástico ele é maleável, ele se transforma. Daí que vem o nome neuroplasticidade, certo? Então, tudo que a gente fala que no nosso corpo ele é plástico, significa que pode ser alterado. Então, pensem nisso. Será que eu estou tendo estímulo suficiente para promover essa neuroplasticidade? E aí pensem o seguinte, o que vocês fizeram hoje, desde a hora que acordaram? Percebem que o fato de acordarem e lembrarem de algo novo já é neuroplasticidade? Tá? Então, quando a gente pensa em memória, aprendizado, movimento, recuperação pós-lesão, estamos falando de neuroplasticidade, certo? Então, se você é paciente, é muito importante que você entenda a sua doença. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o que está acontecendo com o seu corpo, você consegue transformar coisas do dia a dia para conseguir o máximo de reabilitação possível, tá? Então, por exemplo, pacientes muitas vezes vêm para o tratamento, né? Então, ele fica no tratamento de fisioterapia, fica no tratamento de terapia durante 1 hora, 2 horas por dia, por exemplo, tá? Mas e aí? E as 22 horas, as 23 horas que ele fica em casa, certo? Se ele fizer tudo no sentido de não estimular a neuroplasticidade, aquela 1 hora de tratamento, aquelas 2 horas de tratamento não vai adiantar. Então é necessário que ele dê continuidade aos estímulos em casa, tá? Isso é importante. Sempre falamos sobre os estímulos, certo? Então, neuroplasticidade está envolvida em qualquer aprendizado. Então, qualquer coisa que queiram aprender ou reaprender, tendo ou não doenças neurológicas, é neuroplasticidade. Então, nós temos 2 tipos de neuroplasticidade. A notícia boa eu já dei, que é que o nosso cérebro tem a capacidade de se transformar de acordo com os estímulos.
tá? Mas não é só a neuroplasticidade boa, positiva que existe. Essa transformação ela também pode ser negativa. E tudo vai depender do quê? Do estímulo, certo? Se é um estímulo ruim, essa transformação ela será ruim, ou seja, será uma neuroplasticidade negativa, tá? Então isso é fundamental para que a gente entenda. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um paciente e ele faz tudo correto comigo durante os meus atendimentos, porém em casa ele não é estimulado ou faz tudo do jeito dele, o que não é o mais adequado, o que vocês acham que vai acontecer? Ele passa mais horas em casa, fazendo de um modo que não é adequado, então ele vai estimular mais a neuroplasticidade negativa, o que não seria o ideal para o que queremos e esperamos naquele momento, não é isso? Então, um exemplo disso são as compensações, que muitas vezes a gente acha que não tem problema, tá? Então, mas não tem problema naquela hora, certo? Naquele momento. Mas no futuro essas compensações elas podem gerar outras lesões, como lesões osteomusculares, tá? Então é importante a gente sempre lembrar disso e pensar nisso, de como a gente vai estimular. Se a gente está estimulando de forma positiva ou negativa essas atividades, tá? Então já tem vários estudos que confirmam que nós ganhamos neurônios todos os dias, quando acordamos. E essa é uma notícia boa. A notícia ruim é que se a gente não usa, se não tem estímulo, você perde no final do dia, certo? Então vocês estão vendo como esses detalhes são fundamentais para que a gente entenda como o nosso cérebro ele funciona e como ele pode reaprender depois de uma lesão. Ou seja, melhorar aquele movimento que está com dificuldades naquele momento, certo? Então nosso cérebro ele é capaz de se adaptar, tá? Então não foquem apenas nas dificuldades, foquem nas facilidades também, foquem no lado positivo, certo? Então, alguns estímulos que são importantes para promover a neuroplasticidade na pessoa com AVC ou qualquer outra pessoa são os exercícios aeróbicos, exercícios cognitivos, caminhar já é um estímulo, o próprio ficar de pé, a própria natureza favorece a neuroplasticidade. Isso é benéfica para a gente, certo? Então, para vocês também que são cuidadores, o exercício ele é bastante importante. Ele ajuda a aliviar os estresses e a carga de trabalho todo dia, tá? Que não é fácil ser cuidador. Tenho admiração por vocês. Sei que muitas vezes é difícil não ter outra pessoa para ficar, mas sempre que puderem, sempre que possível, deixe um tempinho para vocês também. Isso é importante para a sua neuroplasticidade, tá? Então a gente sabe, a gente entende que qualidade importa mais que quantidade. Então lembrem sempre disso quando estiverem sendo estimulados, quando forem realizar estímulos, realizar exercícios, atividades benéficas para o nosso cérebro, certo? Então eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês de como a neuroplasticidade ela é importante. Então saber que o nosso cérebro, que é o nosso cérebro que controla todo o nosso corpo, nossos comportamentos e poder estimular e até mesmo tratar doenças que eu já tenho, viver melhor e por mais tempo, é muito importante para a neuroplasticidade, certo? Então até a próxima!